Qualquer CEO que olhe para a tecnologia e não entenda o valor estratégico do quanto tecnologia agrega no negócio, já está tempo demais na cadeira, ele já não sabe mais o que está fazendo. Olá pessoal, sou Renato Sozzi, diretor de Digital Data Design aqui da Taking, e nessa temporada do Taking Cast a gente está conversando com lideranças que estão fazendo acontecer no mercado. E hoje a gente está recebendo o Ícaro Varzoni, que muito obrigado por aceitar o nosso convite, e a gente aqui vai trocar bastante ideia, a gente vai conhecer um pouco da história do Ícaro e vamos entender o que ele tem feito de diferente aqui para ajudar as empresas no que tange tecnologia e negócios. Ícaro, muito obrigado e, por favor, se apresente para o nosso público. Obrigado a você, Ricardo. Obrigado pelo convite. Obrigado a Taking pelo convite, a todos. O prazer é todo meu. Bom, sobre mim um pouco, eu tenho 30 anos já de experiência na área de TI. Eu comecei lá atrás na Philips como desenvolvedor e passei por bens de consumo, depois para indústrias que eu passei, então eu comecei com bens de consumo, depois automotivo, onde eu fiquei por 12 anos, depois educação e, por fim, ramo farmacêutico, que é onde eu estou agora, ramo de biotecnologia. Algumas empresas como Philips, Ericsson, Parmalat, a última Sanofi no ramo farmacêutico, Laureate International, que era de universidades, dona da Anhembi Morumbi e da FMU, e agora eu estou na Syneos Health, que embora não seja um nome muito conhecido mainstream, como é a Sanofi, que faz o Dorflex, que é tão amado aqui no Brasil, a Syneos é uma CRO, é uma Clinical Research Organization, ou seja, ela faz as pesquisas de medicamentos para as grandes farmacêuticas, como a Sanofi, como a Johnson Johnson, Pfizer, etc. E lá eu sou Senior Director de Engineering, que traduzindo para a nossa realidade, basicamente, eu cuido dos meninos de programa lá, a galera que desenvolve, naquela velha piada, né? E eu cuido da área de desenvolvimento especificamente de sistemas para clinical e corporate. Então a gente desenvolve os sistemas que ajudam, apoiam os CRAs, né, que são os Clinical Research Agents, que são essas pessoas da Syneos que estão trabalhando nesses grandes clientes, e suportamos toda a parte de pesquisa clínica. E também a parte corporate, ou seja, os sistemas financeiros, etc., que permitem, né, a companhia funcionar. Acho que isso é um catadão aí dos meus 30 anos aí no mercado. Muito bom. Ícaro, você comentou justamente sobre essas várias experiências, né? Dentro do que você faz hoje, que parece ser um negócio extremamente importante para o mundo, né? Você está falando de pesquisa de medicamento, enfim, né? O que tecnologia apoia nisso? Independente ainda de a gente falar de IA, que é um tema bastante, né, importante, que a gente Sim, vai tocar vamos nesse chegar lá. assunto, vamos chegar lá, mas tecnologia para esse tipo de negócio, qual é o diferencial? Meu caro. Bom, primeiro, eu aprendi uma vez, numa conversa com o CEO, o JR, né, a gente chamava ele de JR, na Laureate, ele falava, eu consigo ver propósito em qualquer coisa, até em produzir, exceto talvez arma de fogo e cigarro, mas eu consigo ver propósito em tudo que eu faço. Mas quando se trata acho que de educação, que era uma paixão minha, e de farma, eu acho que é assim, você toca profundamente a vida das pessoas. Educação, por causa do país que a gente vive, o Brasil, a educação foi o que me permitiu a mudança de vida e permite a qualquer pessoa a mudança de vida. Uma pena que nosso governo não se preocupe com a educação nesse país. E farma é um medicamento que pode levar o bem-estar, que pode levar para uma família uma mudança de vida. Tem muito medicamento que, principalmente quando a gente trata de doenças raras, por exemplo, que traz um alívio tremendo. Sabe? Você viu todo o hype, não o hype, mas toda a polêmica que deu com a doutora que está estudando eu não sei pronunciar direito, talaminamina, que é permitiu até aquele rapaz andar e tal. Então, muda a vida das pessoas. Então, eu vejo, e eu chego no seu ponto,
Eu vejo no meu mercado, em farma, um propósito gigantesco, que é levar os milagres da ciência para a vida dos pacientes, para a vida das pessoas. E como tecnologia ajuda nisso? Eu falo para eles, olha, simplesmente, se você escolhe uma área, vou falar um de cada, corporate. Se você simplesmente desenvolver um sistema que permite o medicamento chegar no dia certo, na hora certa, ou estar disponível numa farmácia, por exemplo, um sistema logístico. Eu fiz SAP Academy, eu sou SD, né? Eu fiz Sales e Distribution. Então, você permitir que aquele medicamento chegue naquela farmácia, naquele bairro lá longe, no momento certo, que vai estar disponível para a pessoa consumir, principalmente se for um medicamento de uso contínuo. Cara, você tá levando o milagre da ciência para a vida das pessoas. E no lado de clinical, toda a parte de pesquisa, você, tanto antes na Sanofi, tem vários exemplos, mas bom, falando agora de Syneos, quando a gente desenvolve, por exemplo, o Protocol Nexus, a gente tem o Deviation, que são alguns exemplos que a gente vai falar depois sobre IA, onde você identifica, de repente, uma tendência num estudo clínico importante sobre uma certa molécula, e naquele estudo clínico você usa, seja inteligência artificial, usa os sistemas que identifiquem um desvio padrão ali, onde você identifica uma aplicação diferente para o medicamento. Cara, tudo isso é fantástico, imagina. Bom, todo mundo conhece a história, o Viagra, por exemplo, estava sendo estudado para ser uma doença do coração, e aí descobrindo que causava outro efeito, né, benéfico aí para boa parte da população. Então, tecnologia é isso, tecnologia te habilita, né, a com que o negócio, dentro das suas várias áreas, então dei um exemplo de corporativo, um exemplo clínico, eles possam entregar o melhor possível para o final, que é para o cliente final, que no nosso caso são pacientes. E não tem nada mais importante do que isso, né? Não tem nada mais importante do que o paciente lá na ponta. Então, acho que é assim que tecnologia adiciona um valor tremendo. Acho que hoje talvez seja até difícil, mas eu trabalho com CEOs já faz tempo, Luiz Nassif, Marcelo Cardoso, se eventualmente eles acabarem assistindo isso, né? O Fernando Sampaio, recentemente teve, né, o evento da Medley sendo vendida para a AMS, então o Fernando tem aparecido aí. O Fernando Sampaio são caras que entendem isso, que olha, qualquer CEO que olhe para a tecnologia e não entenda o valor estratégico, o quanto isso, em vários aspectos, o quanto tecnologia agrega no negócio, assim, o cara ele tá sentado, já tá tempo demais na cadeira, ele já não sabe mais o que tá fazendo. Tecnologia é um diferencial, assim, monstruoso em qualquer que seja o negócio. A gente tá falando de farma aqui, mas eu consigo falar de educação, consigo falar de automotivo, consigo falar dos mercados por onde eu passei com bastante facilidade. Né, industrial ou comércio, mas Bom, acho que é isso, acho que alonguei bastante minha Não, imagina, resposta. mas não, é importante ouvir porque, como você falou, todo negócio, com certeza, ele tenta ser customer centricity, né, mas pharma não tem como não ser, né? Então, Não tem como não ser. educação, enfim, tem segmentos que eles são totalmente, né, cliente centrado. O objetivo é bem claro do que a gente tem que fazer. Olhando para isso, né, você falou da sua carreira. Provavelmente, quando você começou, você só drivava sua carreira por TI, mas você nunca imaginou chegar aqui, nesse momento de farma, e dessa importância. Parte do nosso público também é pessoas que estão olhando para a carreira, né? O que eu vou fazer e tal. Então, assim, aí agora já você num papel de liderança, que já deve ter trabalhado com todos os níveis de idades e gerações. O que você pode dizer para essas pessoas que estão olhando o mercado e aí você tendo esse privilégio de estar hoje num mercado super importante globalmente, o que você pode dizer para as pessoas que estão procurando um lugar à sua carreira? Ao sol, né? Bom, primeiro de tudo, continue curioso. Eu acho que isso a minha esposa sempre fala, o Ícaro é fogo, assim, de tudo eu procuro. Eu tenho curiosidade. E ter uma mente curiosa te leva a várias coisas, a entender, a pesquisar e tal. Eu gosto de saber. Ou do lado contrário, eu não gosto de não saber. Então, se a gente está aqui, se dessa conversa aqui, a gente falar de alguma coisa que eu não souber, eu falo, eu vou estudar, vou dar um exemplo. O carro elétrico que eu acabei de comprar, um BYD,
Eu passei. Eu morei o último semestre fora, a gente foi morar nos Estados Unidos devido ao PhD da minha esposa. Ela foi convidada como visiting scholar na Penn State. E então a gente viveu lá na Pensilvânia por 6 meses. E acho que 4 desses 6 meses eu tava pensando, quando eu voltar pro Brasil eu vou comprar um carro elétrico. Então aí que eu falei, não vou comprar de Alegra, não vou chegar e ir na lábia do vendedor. Então eu passei 4 meses estudando. Hoje você pode ficar à vontade. Se a gente quiser mudar aqui o podcast para carro elétrico, eu vou saber responder. Então, porque eu acho que isso é um drive, assim, é um motor importantíssimo em qualquer pessoa. Mas posso puxar um pouco para trás a conversa? Então, Claro. legal, eu falei das minhas indústrias, né, de onde eu passei Sim. nesses 30 anos. Mas eu não falei dos cargos. Então eu comecei como estagiário na Xerox do Brasil, trabalhei numa software house, fundo de quintal para aprender a programar. Então eu fui programador, eu fui analista de sistemas, que é como eu me identifico hoje, né? Quando eu preencho fichinhas, profissão, analista de sistemas. Eu fui programador por muito tempo, eu fui DBA, depois, por um bom tempo também, eu encontrei o meu Y, e isso acho que é importante para qualquer um, para você que está buscando, né, a sua carreira, é você se conhecer. Então eu falei o primeiro ponto, que é ser curioso, o segundo é se conhecer. Por quê? É importante você saber o que te move, aquilo que você tem habilidade, no que você é bom. Minha esposa, que é, né? Ela faz, como eu falei, PhD pela USP. Na área de RH, ela defende muito isso. Ela fala, você tem que fazer o que você é bom. Se você for um bom, sei lá, padeiro, você vai ser o Benjamin Abraão, para quem conhece. Então, você tem que ser muito bom naquilo que você faz. Você vai ser muito bom se você procurar desenvolver, se conhecer, desenvolver a sua habilidade. Eu não acredito, e tem uma boa entrevista de um cara, eu não acredito em seguir as suas paixões. Porque, cara, quando você põe 10,000 hours, né, como eles dizem, quando você põe 10 mil horas para chegar em alguma coisa, você vai gostar daquilo que você faz. Mas, a menos que, se você vê sangue e desmaia, não vai ser médico. Pô, então, né, você tem que ter bom senso. Mas, então eu não acredito nesse negócio, falar, eu amo pegar concha na praia. Então tá bom, só que você não vai ganhar, você não vai ter dinheiro para isso. Você vai vender miçanga e se você é feliz com isso, maravilha. E essa é outra coisa que eu digo até para os meus filhos. Você pode vender miçanga na praia, desde que isso te satisfaça na vida. O que não dá é para vender miçanga na praia e querer ter uma Ferrari. São incompatíveis. Então, segundo ponto é se conhecer. O Y. Quando eu encontrei o meu Y foi na Parmalat, que eu fui trainee da Parmalat com outras pessoas brilhantes, são todos hoje estão em excelentes posições aí no mercado, o Moisés, a Mariana, etc. E lá na Parmalat, nesse programa de trainees, foi que eu desenvolvi meu Y. Que foi o quê? Eu queria ainda tecnologia, porque é o que eu gosto, que eu sou bom, eu entendo o que eu estou fazendo. E a parte de gestão. Por quê? O que eu descobri que eu gosto também é de gente. Eu gosto de pessoas, eu gosto de gente. Eu aprendi que eu consigo juntar pessoas em torno de um objetivo comum. Hoje a gente está num projeto muito importante na Syneos, chamado Horizon 3. A gente tem o 1, que é para resolver os problemas imediatos, o 2, que é para curto e médio prazo, e o terceiro, e o Horizon 3, que é o que eu faço parte, que é um horizonte de 5 anos. Então é uma equipe de super especialistas ali, curiosos como eu, que os técnicos, né, depois mais uma pessoa de negócio e o VP, que é o sponsor. E a nossa missão é buscar a próxima disrupção. O que a gente consegue fazer POC pra caramba, fazer MVP, ficar testando novos produtos para a gente descobrir o que vai, né, explodir no mercado daqui 5 anos. Então a gente não está fazendo nada para entregar amanhã. E ele falou esses dias, ele falou, Ícaro, você é o cimento entre nós aqui, você é o que mantém todo mundo coeso e funcionando. Então, eu descobri isso lá atrás, em 2002, quando eu entrei na Parmalat nesse programa de trainees, e aí eu investi no meu Y. Então, eu descobri que eu gostava muito do técnico, então eu continuo curioso, eu ainda consigo programar se eu quiser, eu ainda entendo bastante de AI, eu entendo bastante de TI, de maneira geral.
Ah, mas eu gosto da parte disso, de liderar as equipes, de liderar a gente. E aí foi consequência. Então, como eu fui me desenvolvendo em liderança, então eu comecei lá como fui promovido a coordenador, de coordenador a gerente, acabei morando fora vários anos, eu morei, agora 7 anos fora, né? Eu morei na Inglaterra, na França, na Argentina e nos Estados Unidos, que eu comentei recentemente, então 4 países, mais o Brasil, e sempre sendo promovido, mudando de cargo e tal, nesses países todos. Então eu cheguei numa cadeira de gestão, virei diretor aos 35 anos, então já faz aí uns 13 anos como diretor, e sempre liderando equipes bastante grandes e tal. E eu gosto demais disso. Mas nunca abandonei a parte técnica. Então, mesmo tendo entendido e desenvolvido, quando cheguei no meu Y de carreira, quando eu tive que tomar essa decisão, eu decidi ir para o lado de gestão, mas eu continuei curioso, eu continuei investindo em conhecimento, eu continuei estudando. Eu aprendi inglês sozinho, traduzindo música. Para quem é velho como eu, vai lembrar quando o Fisk ficava distribuindo aquelas músicas traduzidas da parada de sucesso do momento nas portas das escolas. Eles distribuíam lá as musiquinhas do Fisk, né? E eu pegava aquilo e traduzia. Pegava disco emprestado, na época o vinil, aí você tirava aquela folha assim com a letra da música, depois foi isso para os CDs também, e eu ia lá e traduzia a letra de música para estudar inglês, porque eu sabia que inglês era necessário para a minha carreira. De novo, sempre curioso, sempre se esforçando. Então, se eu pudesse fazer um rap de tudo isso, então eu diria que se você está começando a sua carreira, está desenvolvendo a sua carreira, você escolha algo que você sabe que você é bom. Como eu brinquei, né? Se você olha sangue e desmaia, não vai tentar ser médico. Você fique curioso, estude, saiba. E aí eu acho que o terceiro ponto é isso, é disciplina. Disciplina é o princípio da sabedoria, né? Então, ter disciplina, se dedicar a algo, falar, ok. Tem um cara que eu gosto muito, que é o Dr. Jordan Peterson, e ele fala, você sacrifica agora, você investe agora e sacrifica agora para colher muito mais no futuro. Que é o princípio de qualquer investimento no banco, né? Você põe na poupança agora para colher poupança futuro. É horrível, né? Mas Sim, você entendeu o princípio. Você bota em algum fundinho lá de investimento e para colher no futuro. Essa é a ideia na carreira. A carreira não foge desse princípio. Invista agora. Invista suas horas de sono. Foram muitas, acredite. Trabalhando de dia, estudando à noite, comecei a trabalhar com 12 anos de idade. 14 para 15 com carteira assinada. Então foram muitas noites investidas sem sono, estudando e tal, para chegar. Então acho que se você é curioso, se você investe, se conhece, sabe aquilo que você é bom, e se você bota as horas, o investimento, né, as 10,000 hours lá que fala, igual tem uma música também, mas as 10 mil horas para você ser bom em alguma coisa, você vai colher. Inevitavelmente, você vai colher. Acho que esse é o pilar. Aí tem as coisas satélites, mas que orbitam em torno disso, como ética, né, bom senso, isso tudo, né? Os princípios. Não, né? Exato. Como dizia, acho que era Descartes, né? O que dizia que bom senso é o bem mais abundante da Terra, né? Todo mundo acha que tem. Mas se você investir também em bom senso, disciplina, ética, ser uma pessoa correta, com certeza você vai colhendo ao longo do tempo uma carreira de sucesso. Muito bom. Você mencionou a sua esposa, né? O que você ter uma executiva e uma pesquisadora do campo de recursos humanos, né? Coach grátis. Coach grátis, mas exatamente, é o ponto. A gente tem nas entrevistas todas e aqui, a gente sempre toca, até porque a Taking é uma parceira da MCIO, né? Então a gente apoia aqui na formação, né, de profissionais, no começo de carreira e tudo mais. Qual que é a vantagem que você teve para poder empatizar, conhecer e como líder
poder promover também a parte de diversidade, né? Então, a gente tem isso aqui no DNA da Taking, e como você mencionou sua esposa, então acho que isso é uma vantagem muito importante que você tem dentro de Verdade. casa para trocar ideias, enfim, para ter uma empatia com a causa, inclusive, né? Legal. Olha, primeiro eu sou privilegiado. Do MCIO, eu trabalhei com a Fátima Primati, ela era minha líder lá na Lorde. Eu trabalhei com a Leila Rodrigues, que recentemente foi eleita CIO do ano aqui no ramo, né, aqui no Brasil. A Renata Zeppelini, eu perdi totalmente contato com ela, mas eu a vi uma vez numa feira, não consegui por N, sabe, você tá na feira, coisas acontecem, eu não consegui chegar nela, mas eu vi a Renata Zeppelini, eu sei que ela tá lá, trabalhei com ela na Ericsson. Então, assim, eu fui abençoado, tive o privilégio de trabalhar com mulheres excelentes na minha carreira. E, aliás, posso voltar um pouco à pergunta Claro. anterior? Acho que isso é um ponto. Um bom líder também faz muita diferença. Sabe, se você tem um líder tóxico, se você tem um líder que não te desenvolve, que não reconhece, é complicado, porque as pessoas hoje em dia confundem, né, a emoção. Eu acho que eu mereço versus realmente a entrega, o valor que ela realmente agrega ao time. Mas então tem que tomar um pouco cuidado com isso. Mas se você tem um ambiente tóxico de um chefe que não te desenvolve, que não investe em você, procura outro lugar. Como dizem, né, as pessoas não deixam a empresa, as pessoas deixam os líderes. E faça isso mesmo. Eu, graças a Deus, operei no outro espectro. Então, tive mulheres excelentes na minha vida, começar pela minha mãe, né, depois a minha esposa. E, por último, essas mulheres que influenciaram minha carreira, meu modo de pensar. E tem uma piada que eu faço até hoje que eu aprendi com a Renata Zeppelini. Então, ter uma esposa que é da área de RH, inclusive uma grande pesquisadora da área e tal, cara, para mim é uma vantagem muito grande, porque nós, na minha casa, nós temos um escritório muito parecido com esse aqui, né? Uma mesa assim, então ela tem os monitores virados para ela, eu tenho os meus virados para mim, então ela tá de frente. Então com fone a gente trabalha junto e tal, é ótimo. Vira e mexe, ela me escuta em alguma call, alguma reunião, ela acho que eu devo. Meu rosto reflete, né, a linguagem corporal e tal. Então ela vê que é sério. E acaba, ela vai me dar um feedback. Ela, posso te dar um feedback? Falar, e lá vem. E E feedback aí, você ouve quieto. quietinho, obedece, né? Manda quem pode, obedece quem tem Exato. juízo. E aí, ela me dá um feedback, fala, olha, aqui talvez fosse melhor dessa forma ou daquela forma, porque ela tem, isso é uma coisa, uma característica da minha esposa, que ela tem uma empatia muito alta. Ela percebe bem, ela sabe se colocar no pé das pessoas. Eu tenho uma dificuldade bastante grande com isso, bastante grande, por qualquer razão neurodivergente, que não importa tanto, o que importa eu tenho dificuldade com isso, em ter essa empatia tão grande, porque para mim, a minha mente, por vezes, é muito cartesiana. Bom, esse aqui, mas esse aqui é igual aquilo ali. Então, é assim, tarará, e eu não falei nada demais, só avisei, falei, olha, sei lá, olha, isso aqui que você fez estava errado, não é assim que faz, da próxima vez faz direito. Obrigado, e tá tudo bem. E eu não tenho nenhum feeling about it. Não sabe, putz, grilo. Fico remoendo, não tem nenhum sentimento enraizado naquilo. Foi só uma opinião, uma posição, ou às vezes até uma direção, já que é meu time, e eu sou, como eu disse, responsável hoje, 130 plus pessoas. Então o que eu faço é só, olha, na minha mente. E aí ela vem, me orienta e fala, olha, então. E me dá um feedback, e aí eu ponho, e aí volta de novo a sua pergunta anterior para quem está buscando no mercado de trabalho. Põe em prática. Porque não adianta nada, cara, você lê 200 livros e eu leio muito, tenho uma biblioteca em casa, eu estou sempre lendo algum livro, alterno entre técnicos e outros. Estou lendo um livro agora teológico nesse momento, que eu gosto. Então, não adianta nada se você não vai e pratica aquilo. Fala, beleza, entendi. Pô, aprendi aqui, boa ideia, acho que entendi como é que aplica, ser um pouco mais empático. Na próxima reunião eu já vou tentar praticar isso. Na próxima situação, pode ser uma reunião, pode ser um evento, pode ser whatever, mas pode ser o que for. Mas você pratique aquilo. Tente no próximo evento, na próxima situação, praticar o feedback que você recebeu.
E para concluir, porque feedback eu costumo dizer, isso eu aprendi, lembra até o nome dele, Djalma, na Parmalat, 20 anos, 24 anos atrás. Eu sou muito velho, né? Ele falava, feedback é igual uma meia. É igual um par de meia, um presente. Deixa eu melhorar. Feedback é um presente, igual um par de meia. Você recebe, você pode falar, opa, que legal, eu tava precisando de uma meia, né? Ou você vai falar, putz, uma meia, põe na gaveta lá e esquece. Eu sempre procurei vestir a meia. Né? Ok, feedback, deixa eu tentar. Até porque vindo de uma família muito humilde, de pais sem instrução e tal, eu não tive muito essa... A orientação que hoje nós podemos dar para os nossos filhos, que eu hoje posso dizer para minha filha, para o meu filho, olha, assim você age assim você age assim. Meus pais não sabiam, eles não tinham como. Minha mãe era doméstica, dona de casa, meu pai era guarda de portaria, de fábrica, trabalhou na Volkswagen quase a vida toda. Então, eles não porque não queriam. Minha mãe é uma mulher extremamente inteligente, extremamente inteligente. Meu pai é um homem muito sábio, muito correto. O que eu aprendi com meu pai foi muita disciplina. E eles me ensinaram isso, eles me ensinaram aquilo que eles tinham. Mas eles não me ensinaram a parte corporativa, isso eu não tinha. Então eu tive que aprender muito. Na Parmalat também, naquele Y, foi ótimo, porque ali na Parmalat eu também aprendi muito com essas pessoas, Mariana Mancini, Moisés Cipriano, um monte de gente ali que estavam já num patamar um pouco mais adiantado, e eu olhando para eles, me espelhava neles, aprendia com eles e com as outras pessoas em volta. Então, estou fazendo um gancho com a sua pergunta anterior de novo, mas porque eu acho isso extremamente importante. E aí, e fechando a sua pergunta atual, que é, então, ter uma mulher de RH, pesquisadora dessa área, né? E ela é um privilégio, porque com ela eu consigo, ao vivo ali, né, a quente, receber um feedback até no final de uma reunião. Então eu recomendo, inclusive, se você tem alguém que está do seu lado, que você confia e que tem uma boa intenção, uma boa vontade em relação a você, faça isso, peça um feedback. Olha, nessa reunião, a hora que acabar, vamos lá fora tomar um café e você me fala como é que eu fui? Se foi bom, se não foi bom, o que eu fiz? Sentei certo, sentei torto, fiquei coçando a orelha, sabe? Sei lá, qualquer coisa. Não importa, mas fiquei estalando os dedos. Mas me dá um feedback. E isso é ótimo, porque você passa a ter uma visão externa que você mesmo às vezes não percebe. E aí você vai se investindo, né? Vai praticando e assim vai melhorando. Então eu acho que muito do que eu hoje sei e faço e pratico de gestão de pessoas, eu aprendi com ela. Aprendi com a minha esposa. Excelente. Bom, você já contou a boa parte de como você se aplica e tudo mais. Você hoje já tem alguém que te pede uma mentoria, mais do que um feedback? Tem alguém que já fala, pô, queria que você desse um apoio para minha carreira, uma mentoria, que seja formal, informal, mas assim, pessoas que te procuram para pedir essas opiniões ou essas diretrizes? Olha, tenho tanto em nível corporativo, a Sinius ela tem um programa de mentoria, assim como... mas a maioria é informal. Bom, voltando à minha esposa, ela até já falou, olha, você quando se aposentar, você talvez pode abrir um negócio de mentoria, porque eu recebo bastante ligação de pessoas, eu ia fazer um comentário, mas eu faço no final, de pessoas me perguntando, cara, o que você acha disso, o que você acha daquilo, e tanto conselho de carreira, como de mercado mesmo, e eu vou e dou minha opinião e ajudo com maior boa vontade, cara. Olha, eu acho que eu procuro sempre. Se eu não faço mais, pode ser por falta de tempo ou porque eu esqueci, mas eu tento sempre dar o máximo de atenção a quem pede uma ajuda, porque você não sabe a situação que a pessoa está, o que ela está precisando. E eu tô falando desde diretor. Eu estava esses dias falando, trocando uma ideia com 2 diretores que saíram da Sanofi, um pouco antes, um pouco depois de mim, ali mais ou menos no mesmo período, que estão no mercado até hoje, já há um tempo. E a gente estava batendo um papo sobre mercado e falando, e eu reforcei isso, falar, se tiver alguma coisa que eu possa fazer, porque eu acho que você tem que usar, e aí vou voltar algumas perguntas para trás, você que hoje está começando, quando você estiver lá em cima, ajude também quem está começando, ajude quem está lá em cima, ajude todo mundo, porque eu acho que Deus nos colocou aqui por um propósito, e eu acho que um deles é ajudar quem está em volta. Então,
para o seu ponto. Então, às vezes sim, às vezes não, eu recebo com certa frequência pedidos de bate-papo para discutir carreira, para discutir opções. Outro dia, uma pessoa lá da Sanofi que estava com uma decisão de tomar em relação a uma moça da Sanofi que queria tomar uma decisão, uma mulher, né? Moça é modo de dizer, em relação a opções que ela tinha na carreira. Há 2 semanas atrás, um outro cara também, um gerente sênior da Sanofi também me ligou, falando: "Ei, cara, eu recebi uma proposta para ir para tal lugar, para o Oriente Médio, inclusive. O que você acha? Vou, não vou, aceito, não aceito?" Entre outras coisas. Então, eu, graças a Deus, imprimi, eu acho, no mercado, né, nas pessoas, na vida das pessoas, essa visão de que eu tenho algo a agregar. Então elas me ligam. E eu procuro, cara, e assim, eu não sou nem um gênio da lâmpada, tá? Muito longe disso. Eu tenho lá o Tico e o Teco correndo na esteira e é isso. Mas eu acho ponto número 1, eu me interesso pelas pessoas, eu tento ajudar honestamente, com o melhor do meu conhecimento, e eu sou um curioso, eu procuro conhecer o máximo sobre as coisas. E o que eu acho legal, e essa é uma parte que eu vou falar porque assim, me aquece o coração, né? E ao pessoal das minhas equipes que estiverem assistindo esse podcast, podem depois te ligar aí e dizer se é verdade ou se é mentira. Mas Vamos estar eu aqui. costumo dizer o seguinte: eu tô no trabalho para trabalhar, para entregar e não para fazer amigos. Mas fico muito feliz quando faço amigos no trabalho. E eu tenho essa alegria de até hoje ter contato com equipes de todos esses países por onde eu passei, né? Com equipes do Brasil mesmo, que foi onde eu comecei ali, mas da Inglaterra, da França, da Argentina, dos Estados Unidos. Consigo citar nomes em todos eles. Então, assim, por onde eu passei, eu fui deixando amizade. Eu fui para as Olimpíadas, eu fui como voluntário para as Olimpíadas de Paris, para as Para-Olimpíadas de Paris. E, cara, uma experiência sensacional, fantástica. Então, e quando eu avisei, falei, tô indo para as Olimpíadas e vou estar aí, cara, o ex-CEO lá da Pilkington na França me ligou, falou: "Ei, cara, vamos tomar um café." Fui lá na casa dele tomar um café com ele na minha folga. E entre outras, e várias outras pessoas, o Hudson, pessoas que foram e me chamaram porque, cara, você tá vindo pra França? Bora, vamos tomar um café, vamos jantar em casa, não sei lá. Então, assim, eu fui deixando. E por que eu tenho orgulho disso? Por causa desse mantra, entre aspas. Eu tô numa empresa para trabalhar, para resolver, para entregar resultado. E não para fazer amigos. Mas se você faz amigos no processo, que bom. Porque normalmente são amigos de verdade, né? São amizades corretas. Essa é outra coisa que minha esposa fala. Eu tenho muito poucos, mas muito bons amigos. Quem me entende, que eu sou meio estranho. Sou meio esquisito, já vou avisando. Mas quem me entende gosta muito de mim, nas palavras dela, né? E eu gosto muito delas. Então, eu tenho esse orgulho de ter uma equipe que eu tive a oportunidade de desenvolver, de pegar pessoas, o Mohamed Abdedin lá na França, que morria de medo de falar inglês e ajudei a desenvolver. Hoje ele era, a última vez que eu falei com ele, ele estava com um responsável Europa ali de... Então, falando inglês, eu mandei ele para a Inglaterra, falei: "Azar, você vai trabalhar um mês na Inglaterra, depois você volta para você quebrar esse gelo." Entre várias outras iniciativas que eu tomei de desenvolver pessoas que hoje estão muito bem nas suas carreiras por alguma iniciativa minha de desenvolvê-los e tal. Então, essas pessoas ainda também compartilham, me ligam, conversam, pedem minha opinião. E aí a gente vai dando uns pitacos aí. Muito bom. Oi, Ícaro, a gente, voltando agora para a matéria tecnologia, né? A gente falou aqui de carreira, de pessoas, que é fundamental aqui para o desenvolvimento do negócio e da tecnologia, mas você, pela experiência, passou pelos vários momentos hypes, né? Então, se a gente pode falar, não é só a IA que é o hype, mas teve a transformação digital, metodologias, cloud. Então, assim, sempre tem um momento, né? Você tem uma buzzword, vamos dizer assim, que é a oferta do momento, que todo mundo se sente obrigado de ir atrás, né? Então, hoje a gente está falando de IA. O que IA tem contribuído, e aí no nosso warm-up aqui a gente pode dizer que a gente trocou um pouco de ideia, né? A gente já
já deu para entender que você está praticando de fato e operando com IA e pegando, né, conseguindo obter performance dela. Então, Eu assim, mesmo. conta um pouco para nós como é que é na prática, ou seja, né, você passou já do ponto de MVP, vamos dizer assim, de testar as hipóteses e você já está colhendo o resultado, né? Conta um pouco para a gente de como é que está sendo aplicado IA no seu dia a dia. Olha, Ricardo, tem sido uma experiência fantástica. E olha que de conversas que eu tenho tido com outros CIOs, eu ainda faço parte do grupo faço parte de um grupo de CIOs Pharma e tal. É muito, cara, é muito interessante assim. Não são todos os CIOs, mas não são todas as empresas que têm investido como deveria. Você tem toda a razão. A palavra hype ela é bem aplicada nesse momento, tá? Nesse sentido, porque cara, infelizmente muito é só LLM, é chat GPT. E realmente usar uma. A IA está entre nós desde os anos 50, né? A gente sabe disso. Mas usar, seja um ML, né? Um Machine Learning, seja um LLM, uma linguagem de Large Language Model, seja o que for que você aplique, você precisa ter oportunidade de fazer aquilo numa escala ou em uma. Tentando encontrar a palavra, não é numa operação, mas numa necessidade, talvez uma necessidade que realmente traga um retorno para a empresa. E aí nem todo mundo tem tido essa oportunidade. Então muita empresa está correndo atrás e está dando licença de chat GPT para as pessoas, ou Google Gemini, que, cara, é assombroso, é muito legal, é muito bom. Mas sem realmente saber, peraí, como é que eu. O que eu faço com isso aqui, entendeu? Vou botar esse negócio aqui para fazer com o Excel para mim. Eu vou começar a. E tem só. Não estou dizendo que isso seja errado de maneira geral. Estou dizendo só que sabe, é uma pontinha muito pequena de um iceberg gigante que você pode desenvolver com IA. Mas vou rever meu e-mail, reescrever meu e-mail de um jeito melhorzinho aqui para mandar pro meu chefe, meu diretor, pro meu VP. Alguma coisa do tipo. Na Cineos, cara, e tô muito feliz assim porque a gente tem investido forte mesmo em IA e em projetos que têm trazido um diferencial fantástico, assim, bizarro para a companhia. Alguns exemplos, por exemplo, a gente tem, como eu falei, a gente trabalha em pesquisa clínica. E na pesquisa clínica você tem um protocolo que tem que ser seguido. E dentro desse protocolo, só para clarificar um pouco, esclarecer um pouco, o protocolo ele bom, você tem que tomar o remédio nesse horário, você tem que tarará, e você segue, cara, é um monte de coisa, você tem que preencher assim uma batelada de papel que você, bom, papel, entre aspas, de informação que você precisa ir anotando ali, acompanhar para você saber se aquela molécula está tendo o resultado esperado ou não, ou falei do Viagra, né? Um Viagra da vida que de repente você descobre que tem uma outra função, acaba virando uma outra aplicação completamente diferente. Mas a gente tem investido IA em várias etapas desse processo de pesquisa clínica. Então, por exemplo, a gente tem um que chama Protocol Deviation, que é parte do Protocol Nexus, que é o sistema maior. Protocol Deviation, o que é? Conforme os CRAs, né, os analistas, vão inserindo essas informações, ela senta com o Ricardo, fala, Ricardo, você tomou remédio, tomou no horário, aconteceu isso, deu alguma coisa? Me deu uma coceira aqui no braço, coceira no braço e tal. Tá tomando direitinho no horário? Putz, às vezes eu esqueço. Tudo isso vai para pesquisa. E a IA, ela começa a avaliar as várias respostas para encontrar desvios nesse protocolo. Opa, peraí, tá acontecendo... claro, como eu não falei isso, bom, não é tão claro, deixa eu comentar. Então, uma pesquisa clínica não é só feita com uma pessoa. São milhares de pessoas, e o Brasil é um mercado fantástico para isso. Talvez você não saiba disso, mas o mercado brasileiro é fantástico pela sua diversidade. Aqui no Brasil a gente tem, né, tem os branquelão que nem eu, tem os mais moreninhos, temos negros, pardos, índios. Cara, a gente tem uma diversidade. Europeus, né, você desce lá para o sul, aqui em São Paulo mesmo, com a grande comunidade italiana, comunidade japonesa, no sul, comunidade alemã. Então você tem, cara, uma diversidade fantástica no Brasil. Isso é excelente para pesquisa clínica. Então o Brasil é um grande mercado de pesquisa clínica.
Então você pesquisa com várias pessoas, de várias raças, em vários lugares, porque a região também importa. Será que o calor afeta, não afeta? Blá, 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 blá. Então, o protocol deviation que ele faz? Então, a gente usa... Então, você tem a parte de analytics, sim, é verdade, mas só que a questão ele é muito mais além disso, e gera insights. Então, ele fala, olha, realmente, a gente tem um dashboard aqui com todas as pesquisas, quantos tiveram desvio, onde aquele desvio aconteceu, em que tipo de população, e tudo isso é analytics, e ótimo, a gente faz isso também. A IA entra na hora de entender esses padrões, estudar esses padrões e falar, olha, tem algo acontecendo aqui que está caminhando numa tendência tal que significa que essa molécula, essa droga, ela está gerando tal efeito. E mais, gera um relatório legível, né, em linguagem corrente, explicando para você aquela situação. Outra parte que, assim, excelente, cara, e você imagina, né? A gente faz a pesquisa e você tem toda uma documentação que a Anvisa exige, tem padrões e tarará. Então tem muito documento que precisa preencher aí. E a gente tá com uma outra também, IA, que chama Document Authoring. Então, né, ser autor de documentos. Tem vários documentos na pesquisa clínica que você precisa preencher. Alguns deles têm, assim, eu vi um ontem, 190 páginas. Tem um de 9, me disseram, né, se eu não vi, tem documento que chega a ter 900 páginas que você precisa preencher, você precisa gerar aquela documentação. Então, com base nos dados, você precisa preencher aquela documentação. Então, o que a gente desenvolveu? A gente desenvolveu uma IA que ela analisa, então ela absorve o esquema de dados, como é que aquilo precisa ser preenchido, aqueles documentos precisam ser preenchidos, quais são os campos, onde eles têm que ir, tarará, tarará, tudo, com índice, título, tudo. Ele identifica quais são os campos que precisam ser preenchidos. Aí você sobe os dados, que aquilo está tudo em Excel, porque você vai coletando, né? Você não anota, tem muita anotação em papel também, mas depois a pessoa tem que jogar tudo no Excel lá para ir anotando, né? Aquelas dezenas de campinhos lá que precisa ser preenchido com os dados, porque tudo é conversa, né? Você vai lá, senta com a pessoa e tal. Então você sobe todos os dados no Excel, ele entende aquilo, aí você coloca o modelo de documento que você precisa preencher, ele lê aquele modelo de documento e preenche todo aquele documento para você. Ele faz uma primeira versão de toda aquela documentação. Cara, e aí vou falar do ponto que eu acho importantíssimo. Gerar valor. O documento que leva semanas para uma pessoa preencher fica pronto em minutos. Em minutos. Menos, né, de minutos. Assim, é muito impressionante. A gente, claro, vai fazendo fine tuning. E aí, muito além do hype, a gente vai testando os modelos. Então a gente, sabe, tem lá, por exemplo, tem um modelo do Protocol Deviation, voltando, que estava rodando em 4O, né, da OpenAI, e aí começou. Era bom, mas de vez em quando tinha uma alucinação ou outra, a gente foi ia ajustando os parâmetros e tarará. A gente evoluiu depois para 4.2, depois a gente aprovou, homologou, lá temos um conselho de IA e tal, homologamos para 5.1, então foi ficando bem melhor. Mas eu estava com o meu diretor na minha equipe são 4 diretores, e eu estava com o que cuida disso, né, o Nileshri, e ele falou, Ícaro, testamos com o Sonnet 3.5, cara, ficou assim, deu um salto de qualidade tremendo. Então a gente vai homologar e vai trocar para o modelo. Vamos passar a usar o modelo da Anthropic para fazer isso para a gente. Então, Ricardo, eu acho muito além do hype, é você realmente usar a IA. E o que eu falo, muito além do hype, não é só para ir no chat GPT e falar como é que eu... Faz isso na hora de relaxar, claro, né? Como é que eu faço o omelete japonês, né? Aquele fofinho. Ok, tudo bem, ele vai te ensinar ali. Oh, aliás, eu tô indo para Paris, me dá umas dicas de viagem, alguma coisa assim. Mas, muito além disso, é você realmente usar a inteligência artificial, onde aquilo vai te trazer um valor e um valor, assim, bizarro. Tem vários outros projetos que a gente está desenvolvendo. Tem esse document authoring. Sim, claro, você precisa de dados, né? Então a gente também está desenvolvendo uma centralização de dados que extrai... esqueci de comentar, desculpa, estou lembrando.
Nesse Document Authoring, inclusive, você diz de que sistemas você precisa buscar informação para alimentar aquilo. Essa é outra coisa que eu esqueci de comentar. Essa integração de dados, então, além de você ter lá, né, o documento precisa ser preenchido, o modelo de como você quer que aquilo seja preenchido, os dados, tudo isso você sobe para ele cuspir para você o documento. Só que o que ele faz, e que isso é muito fantástico, a gente conecta nas nossas bases, ele entende, você nem precisa se preocupar com isso, ele entende a arquitetura da sua base de dados e ele sabe quais campos, quais dados ele precisa buscar aqui. E ele mesmo faz o SQL, né? Ele mesmo faz o select para você, faz o select no banco, tudo isso com human in the loop, né? Tudo no meio do caminho ele mostra, olha, esse é o select que eu vou fazer. Então você sempre pode entrar lá, dar uma olhadinha, opa, e fazer o ajuste que você precisa, tá? O prompt que ele está usando, ele gera o próprio prompt que ele vai fazer para gerar o documento. Você também pode entrar lá e falar e dar uma ajustada. Então sempre tem o human in the loop. Mas ele vai extrai os dados dos nossos sistemas. Lá a gente usa Fusion, não usa SAP. Mas lá a gente usa Fusion, a gente usa Oracle Suite de maneira geral, mas anyway, o importante é a gente extrai os dados dos outros sistemas que precisam para preencher esse documento. Então, cara, você tem noção, assim, a quantidade de horas que o cara ficava na telinha caçando ali, peraí, onde é que eu vou aqui? Tá aqui. Vai lá e preencher. Vou lá e preencher. Cara, tudo isso agora é gerado pela IA, ele busca tudo isso para você e te cospe uma primeira versão do documento para você revisar, e aí você pode fazer iterações até o documento estar pronto. E tem outros exemplos disso. Então, assim, nada menos do que fantástico as aplicações, o quanto você pode economizar. Além de, aí sim, claro, por que não? No dia a dia. Recentemente, inclusive, é o meu time que cuida da parte de Power Applications, né? O meu CIO, ele fez lá um agente, e a gente pode falar aqui, né, de IA agêntica, mas ele fez lá um agente que lê os e-mails dele, prepara, avisa para ele o que é importante, o que requer atenção, o que ele precisa responder urgentemente e planeja o dia dele. Ele ficou super feliz lá com o agente, comentou até no town hall que a gente teve. E nesse town hall ele falou, fiz não sei o que lá, e ele, né, falou para um monte de gente, divulgou o meu menino do meu time, que por coincidência é brasileiro, meu time é muito espalhado, foco muito grande na Índia, né, México, Estados Unidos e Brasil. O Brasil tem pouquíssimos, infelizmente, que era um pouco a conversa que a gente estava tendo offline, né? Sim, sim. E esse cara, por coincidência, é brasileiro, e o Lucas, e ajudou ele a publicar esse agente. Então você pode fazer isso também. O agente que lê seus e-mails, que prepara a sua agenda do dia para você, vê suas reuniões. Olha, você precisa ler esse documento antes daquela reunião, que é importante. Isso é ótimo. Pode usar também para fazer o omelete japonês, não tem problema. Mas eu tenho a sensação que boa parte da IA é subutilizada. Dá licença para todo mundo, bota lá o Copilot no Teams, né, que você pode pagar a licença e você passa a ter lá o Copilot no Teams, e o pessoal usa é muito subutilizado. Sem falar, e a gente pode entrar nessa discussão também, a questão do próprio prompt, né, da engenharia de prompt. Saber escrever um bom prompt é o que dá bom. A gente não chegou onde a gente chegou do dia. Beleza, tranquilos, aqui. Não, next, finish. Não. A gente, como era no Windows, né, a gente instalava no Windows, next, né, a gente, muito fine-tuning, né, fine-tuning dos prompts até chegar num prompt que realmente reage do jeito que a gente queria. Então, engenharia de prompt é super importante, cara, saber como usar bem uma IA. Então, eu acho que, se eu entendi bem a sua pergunta, né, eu já falei pra caramba, pra quem não entendeu a pergunta, mas muito além do hype é isso. É muito além do LLM bobinho, sabe, que você usa, que é bom também, mas que você usa lá para revisar seu e-mail, né, para revisar seu currículo, na hora de voltar na pergunta do mercado de trabalho, né, mas revisar o seu currículo. Muito além disso, é você realmente identificar na empresa aquilo que é uma necessidade realmente, aquilo que pode ser um pain point, pode ser um cost avoidance, pode ser um saving, seja onde for, mas você endereçar aquilo de uma maneira que traga um valor muito grande. E para encerrar, por exemplo, falando de educação, eu te falei que passei pelo mercado de educação, você pode imaginar um agente, e isso é super possível, realizável hoje, você bota um agente que vai atender os seus... A gente tinha isso lá na Laureate, na Embi Morumbi, na FMU,
que vai atender para você a parte de alunos. Para que você precisa ter 30 pessoas atendendo alunos se você... E eu lembro da São Judas, eu fiz São Judas na graduação, que tinha aquele monte de gente lá no atendimento ao aluno. Se você pode simplesmente colocar um agente que leia todo o seu corpus de documentos sobre o que tem a ver com de SOPs ou toda a sua documentação de procedimento padrão para lidar com os alunos, seja lá o que for, lidar com nota, lidar com atraso financeiro, se você fizer eu falei da integração com base de dados, né? Você integra com o seu financeiro, um agente faz tudo isso para você, cara. Ele fala, e aí, Ricardo, tudo bem? O que você precisa hoje? Cara, minha nota não tá aparecendo. Deixa eu checar aqui para você, olha, realmente a sua nota não consta, não foi inserida. Eu estou mandando um e-mail agora para o seu professor. Você está no curso Ciência da Computação, 3º ano, 1º semestre, na aula de cálculo 3, o seu professor é o professor tal, estou mandando um e-mail para ele agora para cobrar onde é que está a sua nota. Algo mais que eu possa te ajudar? Pô, cara, imagina a fidelização que isso não gera e a economia de tempo e de dinheiro que você tem. Tá, tem mais alguma coisa? Sim, tem sim. Putz, é meu boleto, perdi, não tô achando meu boleto. Esse portal, né? Portal é coisa dos anos 2000, né? Pô, meu portal, não tô achando meu boleto aqui. Não tem problema. O que você prefere? Pix ou um código de barras? Não, me manda o código de barras. Tá aqui, ó. Tá gerado o seu novo boleto. Pode pagar em qualquer agência. Já pus a data de vencimento atualizada, mas vai ter cobrança de juros, porque é padrão. Entendeu? Sabe? Fantástico, entendeu? Você define os parâmetros de negociação ali, rematrícula, que é sempre um caos. Tudo isso. Você consegue desenvolver um bot que vai... Não é bot, né? Aí agora um monte de gente se trebuchou agora do outro lado da câmera. Um agente que pode cuidar disso para você. Imagina a economia de... E aí você pega essas pessoas e... Eu não sou o Sam Altman, bem longe disso, não tenho o dinheiro dele, mas nem inteligência, mas ele não acho que esses empregos vão acabar. Eles simplesmente vão falar, beleza, agora você pode liberar essas pessoas para fazer outra coisa mais útil. Entendeu? Cara, agora em vez de você ficar aqui esperando o próximo aluno sentar, ficar nervoso, ficar xingando, ficar reclamando, que ele tarará, vai fazer outra coisa mais útil, vai ajudar na universidade em outro lugar, porque agora nem precisa mais, ele resolve tudo por telefone, sabe? Você vai ver um centro de atendimento ao aluno esvazio, porque ele consegue resolver tudo online. Mas uma coisa que você falou importante, cara, que você, obviamente, que passou pela dor para você estar colhendo a performance, né? Então, assim, a minha pergunta é mais na linha de comparação. Você deve ter colegas na mesma posição, amigos, né? Como você falou, nem tantos, mas alguns que você conversa e às vezes fala sobre tecnologia. Você entende que todo mundo entendeu que tem que passar por esse patrocínio executivo, por esse letramento, por esse apoio para a adoção da IA, por exemplo? Porque você conta de um jeito, mas eu entendi que você deve ter passado por isso que as pessoas estão adotando na tua estrutura e estão colhendo performance. Mas eu não acho que é um padrão. Você concorda que isso ainda, dependendo do mercado, dependendo do tipo de empresa, da cultura organizacional, isso ainda é um desafio? Deixa eu ver se eu entendi a sua pergunta. O desafio seria... Muito mais cultural, né? Ou seja, e executivo. Porque, como você falou assim, acho que teve uma primeira denominação, um direcionamento, que todo mundo precisa adotar IA. E você falou sim, bem. Verdade. Cara, do jeito que for. Vamos começar a praticar para pegar intimidade. E você falou, tem uns usando como search, né? Enfim. Mas eu acho que para você colher performance, é como toda boa transformação corporativa, ela passa por uma educação, propósito, e o valor, né? O que valor que colhemos, ou para quem esse valor é entregue. E aí a pergunta é assim, você com seus pares, né? Isso que eu falo, assim, você conversando com outras pessoas que estão em indústrias, não exatamente igual à sua, mas estão no mercado. Você sente que todo mundo está tem a mesma boa visão, digo que você contou aqui para mim, né? Que o cara tá preocupado em ajudar letramento, desmistificar, ou ele fala assim, vai que uma hora esse negócio vira, sabe? Tipo assim. Olha, Ricardo, eu acho que tem todos os níveis. Você sempre tem os early adopters, você tem os late adopters, e não tem certo nem errado. Eu acho assim, se você é um late adopter, você não sofre como os early, mas também você não colhe tanto quanto eles. Né? Você pega a coisa já lá mastigadinha no final e tal, então você não
você corre o risco, inclusive, de você, quando falar, beleza, agora eu vou adotar, já tá todo mundo lá na linha de chegada, correndo lá na frente, você, agora eu vou correr. Então, você, né, tem esse risco. Mas você tem todos os sabores aí, né? Eu acho todas as cores nesse arco-íris aí. Então, é difícil mensurar. O que eu noto, sim, às vezes em eventos, ou batendo papo com vários, o pessoal falando ao mesmo tempo, são talvez duas coisas. Uma é o nível de conhecimento. Dá para notar que o povo não manja. Algumas pessoas não manjam muito, enquanto outras entendem bastante. Eu acho que isso é um ponto. Existe uma. Todo mundo sabe os buzzwords, como você usou no começo, né? Mas realmente entende como usar aquilo, como fazer mesmo. E deixa eu fazer um parênteses aqui. O meu chefe, ele sempre fala muito isso, né? Fala, cara, somos uma empresa de engenheiros, a gente aqui é mão na massa. A Syneos é uma empresa assim, sabe? Lá não tem diretorzão. Eu sou um senior director, tenho diretores embaixo de mim, gerentes, coordenadores. E, cara, eu rodo Scrum de manhã. Eu te falei, né, antes. Sim, sim, Hoje sim. cedo tinha Você um toca os assunto hits. importante. Tinha uma reunião importante. Claro, quem tava tocando era a Scrum Master, mas eu pedi eles, falei, Rose, eu preciso falar um negócio com o time hoje. E tomei um pouco ali pra cobrar algumas coisas que eu sabia que estava acontecendo, precisava reorientar ali. Então, cara, a gente lá sabe assim, é mão na massa. Eu converso com o meu chefe e assim, não vem me que tentar me enrolar, não, que aqui não rola, entendeu? E eu acabei de contratar um diretor, fiz uma proposta para ele, ele aceitou, da Argentina, de Buenos Aires. E, cara, nesse processo, eu levei um ano para encontrar um cara. Nas entrevistas, você fala assim, como é que deixar esse cara passar chegar até aqui, entendeu? Eu falo, cara, obrigado, mas não dá. E então acho que há uma. Bom, meu ponto voltando, eu acho que há uma diferença de conhecimento razoável ainda no mercado, tá? Para além do buzzword, como você falou, para além do buzzword. Cara, buzzword todo mundo solta. Na hora que você começa, tá bom, vamos falar sobre isso, e começa a ir mais fundo, começa a espremer um pouco mais, aí o cara espana. Essa é uma coisa. Então, só aí você já funila bem, tem aquela galerinha que manja bem. A outra, eu acho, putz, cara, você até quer. Cara, aí eu vou falar do outro time, o time que entende, o cara é bom, ele sabe, ele pesquisa, ele estuda, ele realmente está investindo ali voltando para a sua pergunta de trás, está investindo na carreira dele, só que não tem oportunidade, porque a empresa é controlada centralmente, e eu já lidei muito com isso. Trabalhando em empresas globais, eu vi muito isso. Você tem lá a diretriz global, você tem que implementar no Brasil, você até gostaria de fazer outra coisa, mas você não pode, porque vem uma diretriz global e é aquilo que você tem que implementar. E o trabalho, o pior que eu não sei, eu acho que eu sou feliz com tudo, mas eu gostava muito de fazer isso, que o trabalho é você trazer aquela diretriz global para a realidade brasileira. Porém, sempre tem, isso eu fazia bastante também, que é o contrário. É quando você fala, cara, tá bom, mas nós temos esta necessidade do Brasil que precisa ser priorizada lá fora. E, graças a Deus, muitas vezes fomos bem-sucedidos em mostrar isso lá fora, entendendo e falar, realmente, e liberar o dinheiro para investir. Mas cara, não é fácil. Não dá para desprezar os colegas que entendem essa realidade. Quando a gente trabalha em multinacional, uma estrutura matricial, em que você tem o seu chefe da função, você tem seu chefe do negócio, né, da linha, do business line, você tem que né, Equilibrar. equilibrar esses pratinhos todos e conseguir aprovar isso lá fora, mostrar lá fora como aquilo é importante. Mas o cara tem a meta dele lá também para bater, então você tem que para atingir, né, não para bater, porque não é vendas, mas você tem aquele seu objetivo que você precisa atingir no final, então você tem que trazer aquilo para o Brasil também. Então é realmente requer uma senioridade importante e é um desafio. Então, de mais uma vez, se eu tentar sumarizar ou resumir a ideia para sua pergunta, você tem tanto o lado do letramento mesmo, do cara realmente entender o que está acontecendo, então eu acho que há uma variação razoável, e você tem
oportunidade ou a falta de no mercado. Então, de empresas que falam, tá bom, vamos investir em IA. Tá aqui uma licencinha aqui do Copilot para ler seus e-mails para você. Estamos investindo em IA, somos uma empresa IA-oriented. Ontem mesmo eu estava vendo um vídeo eu gosto do Marcus Brownlee, né, que é um tech reviewer, né, do YouTube, muito bom. E ele estava falando desses novos laptops da Apple que eles lançaram com o chip do iPhone, né, do A18. E tem uma hora que ele fala lá, por exemplo, né, ele fala, tem esse Dell aqui, que tem esse adesivo aqui, né, IA chip, IA processor, whatever that means. Uhum. Exatamente, né? As pessoas só QA em tudo. Eu vejo, tava vendo tem me fugiu o nome, aquela feira de tecnologia dos Estados Unidos, a CES, obrigado, isso. A CES, e aí os reviewers lá dando uma olhada, tem uns que gostam muito de automação, eu automatizei toda a minha casa eu mesmo, porque eu gosto de fuçar, né? Então eu automatizei toda a minha casa na Alexa e tal. Então eu vejo esses youtubers de automação, e aí eles tirando sarro já, né? Eles falam assim, cara, tem um microfone aí, IA mic. Você fala, microfone com IA, pra quê? Ele cancela o ruído 10 vezes melhor. Cara, cancelamento de ruído, bicho. Bota cancelamento de ruído e pronto. Tem IA em tudo, entendeu? Tudo é IA. O cara cola o adesivo de IA lá e fala, essa TV aqui também tem IA. O que ela faz? Sei lá, mas tem IA. Bota aí. Uhum. Então as empresas têm isso. Bota aí que a gente faz IA. Aí quando você vai ver, é o Copilot para ler e-mail, entendeu? Não é IA de verdade, entendeu? Então, graças a Deus, eu sou privilegiado de estar numa empresa. A Syneos realmente tem se esforçado para se diferenciar no mercado, investir realmente em desenvolver aplicações usando IA com força, sabe? Soluções, poderia falar aqui mais algumas, mas soluções que, cara, assim, tem reduzido meses de trabalho para horas de trabalho, sabe? Assim, semana para hora de trabalho. Isso eu estou falando do lado client, tá? Sem falar do meu lado, da minha galera, que é, por exemplo, assim, a gente está apaixonado agora pelo Codex, né, da OpenAI, e claro, todo mundo quer trabalhar com o Claude Code, mas é mais cara a licença, os caras são meio vaidosinhos assim, a gente eu tive umas reuniões com eles e tal, eles tipo, vocês não são tão... Vocês não, a gente vende para quem a gente quiser, eles estão meio nessa vibe assim, eu não sei, não gosto muito não, mas um problema do time, do diretor comercial deles. Mas, cara, a gente tem assim, melhorado pra caramba o nosso desenvolvimento usando o Codex da OpenAI, por exemplo. E detalhe, eu trabalho com Apex, tá? Apex é super nicho, é super hiper nicho. E só que ele é 80% SQL, 80% SQL. Então, eu desafiei meu time e falei, Igor, mas o que a gente vai fazer com o Codex no Apex? Não adianta. Eu falei, gente, não, bora, vamos. Eu desafiei o time e falei, vamos tentar. É 80% SQL, tem, não tem? Tem. Então, vamos ver o que a gente consegue otimizar, melhorar com isso. E não é só isso, eu tô trabalhando num projeto que é um dos top 5 da companhia hoje. Literalmente, é como a gente chama eles lá, né? Chama do top 5. Esse projeto, cara, a gente decidiu usar desde o começo, tá? A gente está usando full agile, fazendo a coisa do jeito certo, do jeito que tem que ser. Tá voando, tá sendo fantástico. E é assim, em todas as etapas. Então, o PO, né, o Product Owner, ele escreve as histórias usando IA. E aí, vamos lá. De novo, a gente fez todo um treinamento de prompt, como usar e tal. E aí usa a IA para escrever as histórias, o time de QA usa essas histórias para criar os tests scripts, e usa esses test scripts para criar o test automation, e o meu time tem recebido, primeiro, histórias muito mais fáceis, muito melhores. A gente ainda faz o story points no modelo antigo, um poker planningzinho lá e tal, a gente ainda faz no esquema Fibonacci e tal, bababá, define lá os story points. Cara, a gente pulou, depende de como você mede, então esses números é difícil falar em termos absolutos, mas para a nossa realidade, a gente mais do que dobrou a nossa eficiência. A gente saiu de 13 story points por squad, por sprint, no começo desse projeto, em outubro. Tô falando de outubro, tá?
a gente hoje está com 24. E eu tenho dado push no time, falando, cara, vamos tentar botar 30, vai. Porque a gente tem conseguido todos, a gente está realizando todos. E quando você realiza, é porque já está fraco. Eu quero dizer assim, se você fala, vou entregar 24, entrega 24, você não está se desafiando o suficiente. Bota 30, bota mais, vamos mais e vamos forçar. Ah, a gente espanou aí, que o povo tem aquela vontade de sempre ser bem sucedido, né? Não precisa. Ser bem sucedido também é falhar. Então, força o time para que aí a gente. Para ver até onde a gente vai. Cara, a gente mais que dobrou a eficiência do time, ponto desse de um lado. Não, perdão, produtividade. E na eficiência, cara, a gente passou 4 sprints, a gente quebrou esse ritmo agora, nessa última, teve 1. Mas a gente passou 4 sprints com 0 defeitos. Sabe o que é 0 defeitos? E detalhe, esses dois ainda são quant. Você quer um quali, 100% de aceite pelo business. Nas demos, a gente faz a demo do time de dev, né, do time de engenharia, para os PO, para os Product Owners, o time de produto, e o time de produto faz para o business. 100%. O business falou, foi isso que eu pedi. Tá ótimo. Cara, essa taxa era bizarramente ruim no passado. Bizarramente ruim. Assim, era uma loucura. Assim. Eu participava de reuniões que aí eu precisava de novo da esposa de RH, porque eu participava de reuniões de era uma pontação de dedo. Não, não foi isso que eu pedi. Foi sim, tá aqui, tá escrito aqui, ó. Tô vendo aqui, tá escrito. E aí, não, mas não foi. Você não entendeu o que foi que eu pedi? Não era isso que eu queria dizer. Sabe, assim, eram umas discussões malucas, cara, assim, totalmente irracionais, totalmente emocionais, porque a pessoa não queria levar a bomba de que a culpa era dela, não queria falar, tá bom, olha, sei lá, o PO, eu não escrevi muito bem esse user story aqui, eu vou escrever melhor da próxima vez. Hoje cedo eu tive isso, hoje cedo naquela Scrum que eu entrei, que eu falei que tinha que puxar umas orelhas lá, de novo, uma mulher virou e falou assim, não, mas a culpa não é, eu falei, opa. Falei, olha, não é sobre culpa. A gente não está discutindo aqui. It's not a blame game. Não é um jogo de culpados. O que a gente fez de errado? Quem é que vai resolver isso para fazer melhor na próxima? Ponto. Eu não deixo. O cara começa a falar, fulano começa a falar, porque a... Para. Então, cara, assim, é fantástico. Usando o IA, o quanto reduziu. Então você tem em todas as pontas, no quali, no quant, a produtividade do time de desenvolvimento cresceu, a qualidade aumentou assim gigantemente, a satisfação do business na ponta, porque, pô, realmente, agora sim, eu falei que eu queria uma função que fizesse tal, um módulo que fizesse tal coisa, e tá fazendo tal coisa, e mais, tá performando. Com alta qualidade no código, porque ajuda a melhorar bastante a qualidade do código. Então, cara, é isso que é estar além do hype, para mim. Além do buzzword, para mim, acho que é isso. Aí há uns 2 pontos aqui. É colhendo resultado. Excelente, Ícaro. Bom, a gente está caminhando para o final do nosso Taking Cast. Mas já estava tão legal. Não, o papo é muito legal. Mas eu vou pedir para você 2 coisas para essa reta final. A primeira, assim, o que você não fez, que você quer fazer, pode ser pessoalmente, corporativamente, que você tem tudo. Mas você ainda tem que fazer algumas coisas aqui, você pode dar um spoiler, alguma coisa do que você tem desejo ainda de realizar, e uma mensagem para o pessoal que aqui passou aqui esse tempo com a gente, ouvindo aí a tua história, a tua trajetória, que foi super legal. Cara, olha, pessoal, eu tomei a primeira ação ontem. A minha família tem muitos músicos, minha esposa é musicista, ela toca viola clássica, não é viola caipira, que é tipo um violino um pouco maior. Meu cunhado toca um monte de coisa e tal. Eu só tocava mosquito e as pessoas de casa. Mas eu queria muito aprender a tocar violão e ontem eu fui lá na escola de música. Um amigo da família, eu comentei isso, um amigo veio e não me deu, mas me emprestou um ótimo violão de presente. Falou, olha, fica com você aí, um dia você me devolve. E me empurrou um pouco mais. E eu ontem fui lá e me inscrevi na escola de música para aprender a tocar violão. Gosto muito, gosto de cantar, canto na igreja e tal. Então eu vou estudar música. Isso era algo que eu estava buscando. E eu sou um fã de artes marciais, pratiquei taekwondo, pratiquei capoeira, mas faz muito tempo que eu não faço nada, então esse está no bucket list para um dia. Só que eu já tô velhinho já,
Mas quase 50 anos já. Mas não sei se eu devia falar isso, mas anyway. E aí eu queria aprender uma arte marcial, porque eu acho muito legal, então ainda vou pensar, tô pensando, isso ainda tá no bucket list, mas pelo menos próxima segunda-feira, às 8 horas, vou estar lá na escola de música com meu violão lá, aprendendo a tocar violão. Do lado, acho que que eu não fiz ainda, uma das coisas que eu não fiz ainda foi isso. Dá pra também escalar o Kilimanjaro, tem outras coisas, mas não, tô brincando, isso nem tá na minha lista. Eu sou em termos de. Eu sou um cara simples, assim, eu não tenho grandes ambições, além de ver meus filhos crescerem como bons cidadãos, como boas pessoas, minha filha, meu filho, eu tenho muito orgulho deles. E ainda tô. A menina tem 17, o menino tem 15, então ainda estou nesse investimento pesado de Estamos. ajudá-los. Estamos, é isso aí, de desenvolvê-los para serem pessoas de bem. Então, se isso acontecer, eu vou ter accomplished, eu vou ter concluído ou alcançado o meu maior objetivo na vida. Isso sempre do lado da minha querida esposa. E uma mensagem, você disse, para o pessoal. Cara, eu não sou exemplo para ninguém, né? Se eu fosse, eu estaria, sei lá, em outra posição. Existem exemplos no mundo muito melhores do que eu, mas vindo de uma família muito, muito pobre, muito, muito humilde, que entendia a importância da educação. Eu sonho para esse país que um dia a gente vai ter um país que entenda e invista na educação, não superior, na educação do primário ao colegial, colegial tá vendo? Eu Ensino tô velho, né? médio, né? Ao ensino médio, realmente nas bases, que é onde você vai atingir a população carente desse país. Eu acho que um país que invista em educação, porque foi o que mudou minha vida, sabe? Fé em Deus, muito trabalho, muito esforço e sempre estudando, não deixar de estudar. Então você aí que está buscando seu lugar no mercado de trabalho, invista em educação. Todo o tempo que você puder, sacrifique suas horas de sono. Eu lia no ônibus. Invista em você mesmo. Esse é o maior asset e é o maior investimento que você possa ter, sabe? É investir em você mesmo, estudar. Estude de tudo, leia, encontre a sua paixão, se você for dessas pessoas, ou encontre aquilo que você faz bem, invista naquilo que você faz bem, desenvolva, estude, porque é isso que vai te levar para a cadeira mais alta de tecnologia, de RH, de finanças, seja lá qual for o que você gostar de fazer na sua carreira, na sua vida, seu negócio próprio. Para tocar um negócio próprio, não basta só o talento. Precisa de educação, busca o SESI, Senai, sei lá. Mas eu acho que para um país carente como o nosso, por isso eu louvo muito as iniciativas de empresas de organizações como o MCIO, como a Taking, que investe, desenvolve jovens, e porque o Brasil precisa disso. A gente está num país subdesenvolvido que tem uma população carente muito grande. Eu era parte dessa população. Cresci numa zona extremamente pobre da cidade de São Paulo e o que me tirou de lá foi educação. Então, invista na sua educação, procure estudar, não imponha limites, os limites só existem na sua cabeça. Você só não consegue, eu falo isso para os meus filhos, você só não consegue fazer aquilo que você decidiu não fazer. Só isso. O resto você faz. Então, invista, fé em Deus, pé na tábua, que você, sabe, que você chega lá. Dá trabalho, viu, bicho? Trabalhei pra caramba, ralei pra burro. Tem aquele ditado, né? Todo mundo vê a pinga que você toma, ninguém vê o tombo que você leva. Eu levei muito mais tombo do que tomei pinga, viu? Mas eu tomei muito menos pinga do que eu levei de tombo. Então, para chegar onde cheguei. Então, e apoio qualquer um. Lembrei de uma coisa, você me perguntou lá atrás sobre as pessoas. Eu apoio, por exemplo, tem um garoto que eu estou apoiando e ajudando, orientando ele na carreira para ele entrar na área de tecnologia, entrar na área de dados, que é o que ele quer. Inclusive, estou buscando uma oportunidade para ele aí no mercado, para ele justamente, ele está estudando por conta lá no computador dele, na casa dele, que queimou recentemente. Então, assim, investindo para que ele possa, do mesmo jeito que aconteceu comigo no passado, ele possa sair dessa, né, e entrar no mercado de trabalho, no mercado de tecnologia, que é o que ele quer, para se desenvolver. Então, acho que
é isso aí. Continue fazendo isso, Take, invista em novos talentos, invista nessa população, qualquer um que demonstre interesse, que queira fazer, porque acho que é assim, colocando o nosso tijolinho ali, né, a gente vai levar o Brasil para uma situação melhor. Ícaro, quero agradecer novamente você ter aceitado o nosso convite, ter vindo aqui compartilhar da sua história, do seu conhecimento. O prazer foi todo meu. Muito obrigado. Pessoal, muito obrigado aí por terem acompanhado o nosso Taking Cast e até o próximo episódio.